Oi, pessoal. Bem-vindos ao cast da Casa do Saúde. Mais um episódio. A gente hoje vai conversar um pouco de novo sobre uma operadora de saúde. A gente está recebendo hoje aqui um empresário dessa área, né? O André, mais conhecido como André Aquino, André da H Saúde. André, conta um pouco pra gente aí da sua trajetória. Como é que você chegou até hoje, até a H Saúde, o que você fez, né? Pode falar aí da sua vida, até chegar na H Saúde, até chegar a ser esse empreendedor de mercado aí. Marcos, obrigado. Prazer estar aqui com você e com a Casa do Saúde. São parceiros de longa data e eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar com vocês. 46 anos de vida, 26 anos de segmento. Durante praticamente 19 anos, nós fizemos parte da operadora da extinta São Francisco Saúde, que hoje está em um outro grupo, foi adquirida, né? Nós fizemos praticamente metade desse período que eu fiquei na operadora, parte do time de expansão, de estratégia de expansão de negócios em outros estados, e tanto na diretoria médica quanto na diretoria de expansão, na parte comercial. Então ali nós desenvolvemos um modelo inovador, diferente para o mercado da saúde suplementar e que trouxe a empresa ao crescimento que ela alcançou até o momento do M&A, que ela foi levada à venda. Feito isso, eu fui para o mercado, né? Eu pedi o desligamento da empresa com 19 anos, depois de concluir todo o processo de expansão, justamente porque ali se encerrou um ciclo e aí vieram novos projetos, né? Vieram os projetos de outras cidades, mas entre eles o H Saúde. O H Saúde era uma empresa de 40 anos de mercado, né? Estava ali somente na abrangência municipal de Matão, foi fundada por médicos em 1979. Alguns médicos ainda estão ativos, vivos, né? Tem os fundadores, algumas pessoas que participaram desse processo. E a empresa ela se manteve 40 anos ali com os médicos, né, sócios. Em 2017 para 2018, ela foi vendida, né, pelos médicos ao Hospital de Matão, que é uma instituição filantrópica de mais de 110 anos, né, hoje mais de 110 anos, como um braço para a sustentabilidade do SUS, que é uma tabela defasada, deficitária, isso todo mundo já tem conhecimento, mas era uma das formas, né, que a diretoria e o presidente do conselho lá, que é o Sr. João Marquesan, que é o presidente do Agro hoje no Brasil, da AgriShow, ele é presidente do conselho do Hospital da Operadora, e na operadora, o Dr. Neto Kifuri é o presidente, a Cristina é a administradora, eu sou o diretor comercial de mercado e operações. Então, eles me chamaram para poder balizar o que poderia ser feito com uma operadora de 40 anos de existência, com 13 mil vidas, na cidade de Matão, para obter um crescimento e uma mudança de escopo de perfil de negócio. Então, junto com outros projetos que eu assumi, eu fui avaliar o H Saúde e a única forma que tínhamos de inovar aquela empresa, de mudar, era exatamente levá-la a uma nova forma de trabalhar o mercado regional, porque muita gente migrava para Matão para ter o atendimento do H Saúde ou do hospital, que era um braço do H Saúde, credenciado à época, né? Aquino, então o H Saúde não está mais só ali em Matão agora. Não, H Saúde, nós começamos esse projeto e fiz a avaliação em 2019, fiz uma projeção que até então o desejo do presidente era dobrar o número de vidas, e aí nós desenhamos um projeto que foi muito além. Então nós saímos da abrangência municipal para a abrangência regional, com cobertura em 23 cidades. Isso é uma coisa muito interessante falar da H Saúde, porque assim, o pessoal fala um pouco, a H Saúde está lá só em Matão. Não é isso mais, essa não é mais a realidade. Não, a H Saúde é uma empresa que atende ela tem abrangência para 23 áreas ali da região, né? Então, nós obedecemos aquilo que a gente usa muito em plano de saúde, que é o hábito de uso, o hábito de migração, que é a população que está lá em Gavião Peixoto, em Cândido Rodrigues, em Taquaritinga, né, em Santa Ernestina, toda essa população ela vem migrando
né, buscando o suporte mais avançado da sua origem para a próxima cidade que tem o suporte. Quando eu olho tudo isso, o Hospital de Matão ele tem uma configuração diferente dos demais. Ele é porta aberta, ele não tem a regulação CROSS, que é a regulação SUS. Então, o hospital recebia de porta aberta todo mundo, diferente da Santa Casa de Araraquara, que é uma grande parceira nossa também, que é regulada, ela só recebe via UPA. Então, quando eu olho isso na cidade de Matão, eu falo, olha, eu tenho que levar a saúde privada para esses municípios, justamente para quê? Para que essa população que não tem condição de ter plano, ela inclusive tem a opção de quem tem condição, inclusive fazer parte do H-Saúde, que vai retornar isso para o hospital e se tornar um ciclo sustentável. Com isso, o H-Saúde, em 2019, faz a estruturação da parte tanto de estrutura, da parte física, de expansão de rede, e lança novos produtos, novo formato. Então, nós reconfiguramos a empresa inteira, em todas as áreas, inclusive a parte de campo de matéria de credenciamento, expansão e parceiros, e chegamos, em 4 anos, nós chegamos a 40 mil vidas saúde e mais 13 mil vidas odontológicas. O Aquino, então assim, a H-Saúde é uma operação em Matão, mas ela se estende ali para a região, você falou de Araraquara, então assim, é aquela micro-região ali, de quantos mil habitantes mais ou menos dá? Se eu pegar toda a área de abrangência do H-Saúde, nós estamos falando de uma população acima de 1.300.000 pessoas. Se eu pegar somente as regiões e as cidades que a gente mais atua como polos principais, nós estamos falando cerca de 600 mil pessoas. Então é um negócio bem interessante para o corretor, né? Assim, quem está pensando que o H-Saúde está só ali dentro da cidade de Matão, é uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade de negócio, até porque a gente carrega um modelo, desenvolveu um modelo de trabalho que a gente entrega o produto de forma personalizada com o corretor. Eu não sou um braço da Casa do Saúde que faço a cotação junto com o corretor e depois encerrou o seu assunto. Eu faço o pós-venda até com a Casa do Saúde. Legal. Bom, então é grande, boa oportunidade, falando para o corretor agora, né? Assim, ele enxergar um pouco esse mercado ali da região de Matão, Araraquara, né? Quais são as outras cidades ali? Olha, Só para a gente os nomear. Você polos falou que é principais, 23, né? Mas 23, mas assim, a gente dá mais ênfase até por uma questão que você faz um crescimento inicial e depois você acaba sedimentando a segunda fase. Então hoje, basicamente, a gente tem polos em Dobrada, Tabatinga, Itápolis, Matão, Araraquara e Américo Brasilense, que é o hábito de uso dos beneficiários. tá, é a linhazinha ali. A linhazinha. E aquilo que eu não tenho suporte na região, por uma questão de, vamos considerar uma particularidade muito específica, oftalmologia oncológica infantil, naturalmente, não só o H-Saúde, como qualquer outra operadora cooperativa, usa um suporte em Campinas, porque nem queremos ter um centro de oftalmologia especializado em infantil, porque isso subiria muito a quantidade de pessoas doentes, certo? Então, assim, a gente dá o suporte fora daquilo, inclusive, que a gente não tem. Tem algum procedimento muito específico, de grande porte, que não exista na nossa área de abrangência, a gente tem, por exemplo, cobertura na cidade de Ribeirão Preto, para alta complexidade daquilo que não existe na cidade de Matão, Araraquara e região. Cirurgia pediátrica, cardiológica, por exemplo. É uma questão que ninguém também quer ter. Então, a gente traz para os grandes centros. Regula aí, né? Regula, dá assistência. Independente do tamanho do hospital, lá você sempre vai ter uma solução para aquele cliente final. Para todos, cliente final. E com diferencial, Marcos. Nós somos uma operadora que hoje está aí, inclusive ontem fomos premiados pelo IBRC, que é o Instituto Brasileiro Ibero-Americano de Relacionamento com o Cliente, né? Entre 253 operadoras, nós fomos classificados como operadora de médio porte, em primeiro lugar como amiga do cliente. O que significa isso? O nosso beneficiário, ele tem um suporte personalizado em qualquer lugar do país. Se você tiver o produto H-Saúde, o seu corretor pode ficar tranquilo que ele não terá problema com
o beneficiário H-Saúde na entrega, porque além da cobertura na origem, na abrangência, eu tenho urgência e emergência nacional para esse beneficiário, para esse paciente, via Abrange. Isso aí é um negócio interessante da gente falar, viu, Aquino? Entrar nesse caminho do negócio da Abrange, porque assim, é uma dúvida do corretor. Tem hora que assim, eu vejo o corretor falando coisa da Abrange que assim, não é bem isso que acontece, ou assim, falando coisas que não é bem a verdade do negócio. É legal agora a gente falar sobre isso, você que é conselheiro da Abrange, não é isso? Isso, eu sou conselheiro efetivo da E Abrange Nacional e secretário da Abrange Estadual. boa, falar um pouco da Abrange em si, entrar um pouquinho mais no detalhe da Abrange, como é que ela atua, qual que é a rede dela. Ah, Marcos, Aquino, eu tô em Ribeirão Preto, fui para Campinas, tenho H-Saúde, me acidentei lá, o que que acontece, como é que faz? Acho que legal a gente abrir um pouco aí sobre a Abrange. A Abrange é a Associação Brasileira de Planos de Saúde. Ela representa todos os tipos de plano de saúde no país. Eu faço parte há quase 5 anos da Abrange, iniciei como relações públicas e depois, conforme as necessidades do próprio segmento e as chapas de eleições e os assuntos, nós fomos sendo ou não eleitos para os cargos de necessidade para poder evoluir com o segmento. Ela foi fundada em 1966, é uma entidade aí de 60 anos praticamente, e que representa a saúde suplementar, tinha um papel muito institucional de representatividade, porém não tinha, até certo tempo atrás, ela não tinha essa capilaridade que ela tem hoje. Por quê? Porque subiu-se muito a questão da judicialização, uma série de outras coisas que levaria ou leva o plano de saúde à inviabilidade financeira. Então, a Abrange, o que ela faz? Ela dá o suporte para você, urgência e emergência, via hospitais credenciados. Como a sua operadora aqui tem os médicos credenciados, a Abrange, as associadas à Abrange, que são cerca de 150 hoje, elas têm esse suporte direto de mais de 150 hospitais no Brasil que são credenciados. O que seria isso? O Marcos é um beneficiário do H-Saúde. Ele está numa cidade da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, qualquer região fora da nossa área de abrangência. Ele precisou de alguma coisa, de urgência e emergência, ele liga no 0800 da Abrange, que comumente ainda se usa, né? Alguns beneficiários preferem a carteirinha, ou no aplicativo, ou no digital, tem o 0800 da Abrange. A hora que ele liga, ele identifica, né, com o seu número de registro ou seu documento, e a Abrange explica o que está acontecendo. A Abrange informa para ele qual é o hospital mais próximo de onde ele está, para ele ser atendido via H-Saúde. Então, o atendimento todo é feito via H-Saúde na urgência e emergência, fora da área de abrangência, via credenciamento da rede hospitalar Abrange. Esse é um dos serviços que a Abrange presta. Por quê? Se considerarmos todos os tipos de operador hoje no país, nós somos quase 1.150, considerando planos de saúde e odontológicas. Mas se você pegar só planos de saúde, operadora de plano de saúde, nós estamos falando aí de cerca de 700 operadoras. Dessas operadoras, são 150 associadas. Então, essas associadas, elas têm um serviço que vai além da parte de suporte ao beneficiário. Ela dá o suporte para as operadoras conseguir ofertar um serviço que vai de compra de medicamento com menor custo, que vai de novas tecnologias para o segmento, que vai de tratativas com o Poder Legislativo e Judiciário, por conta exatamente do rol da ANS, por conta da legislação que rege sobre o segmento. Então isso é importante por quê? Porque se não tivermos essa atuação, é um segmento que hoje ele representa praticamente 10% do PIB. Isso é muito relevante para a economia e nós sabemos que o nosso país não tem condição de absorver um público da saúde privada no SUS. Falando disso, a H-Saúde tem um modelo semi-verticalizado, aqui, não é? Então, o que impacta isso na qualidade e assistencial, na experiência do seu cliente lá? O Marcos, o
modelo de trabalho nosso semi-verticalizado, ele difere da maioria das operadoras, né, que tem ou é totalmente verticalizado ou é aberto. E nós entendemos que nós conseguimos trabalhar entre custo, resolutividade e desfecho clínico, tanto na atuação do médico quanto para o beneficiário, para a empresa cliente ou para o beneficiário individual. Nesse modelo ele agrega valor porque aquilo que eu sei que eu consigo fazer bem, eu tenho suporte, estrutura e eu preciso entender o desfecho clínico do início ao fim, eu tenho serviço próprio. E eu venho cada vez mais colocando serviço próprio, porém, eu mantenho a minha rede credenciada médica com um perfil de verticalização. Por quê? Porque eu consigo tratar com você direto, com o médico, com o prestador de serviço, exatamente como nós precisamos atender o beneficiário para entregar para ele a segurança que ele busca quando ele contrata um plano de saúde. Então, diferente de muitos segmentos, quando você contrata um plano de saúde, muita gente pensa, né? Nós estamos entre o terceiro, dos três maiores desejos do brasileiro. Sempre oscila para primeiro, para segundo, né? Que fica ali entre casa própria, entre saúde, segurança, emprego, sempre fica nessas. O plano de saúde está sempre ali. Então, a forma de devolvermos isso para o beneficiário e para o empregador e para o médico é manter esse contato muito próximo, entendendo desfecho clínico, resolutividade, qualidade do atendimento e o melhor suporte que ele tem nas situações que ele precisa de tratamento. Bom, legal. Agora vamos entrar num ponto bem polêmico. Muito se fala sobre judicialização, né? Ok. E do seu ponto de vista, qual seria a prioridade do setor nos próximos anos? Ampliar o acesso, reduzir custo, qualificar mais o atendimento, porque assim, a judicialização está aí. Isso gera um custo gigantesco, Sim. né? Fala um pouquinho disso, como é que é essa experiência de vocês lá na H-Saúde, né? É um tema polêmico, necessário de ser discutido e falado. Enquanto abrange, a gente está trabalhando bastante para poder não só levar para o beneficiário, para a população, para o poder legislativo e executivo e judiciário, os reflexos que isso pode ter sobre o segmento, considerando que se você é 10% do PIB, 35% da população com um plano de saúde, a qual nós representamos enquanto abrange, nós precisamos garantir a sustentabilidade disso, respeitando os critérios que diz a lei. Hoje nós temos o rol da ANS, né, que é a legislação específica para o plano de saúde, e nós temos a nossa justiça, que comumente, em algumas situações ou muitas, ela é usada para garantir, às vezes, acesso indevido ou até acesso que não tem cobertura dentro do rol da ANS. E aí, logicamente, entra a premissa do juiz, de quem está avaliando daquela questão, daquela situação. Quando a gente tem uma judicialização excessiva, você inviabiliza que novas pessoas consigam ter acesso ao plano de saúde. Por quê? Porque naturalmente você vai mexer com uma questão que é o aumento do custo da sinistralidade, e essas empresas elas precisam ser sustentáveis, inclusive pela regra da ANS, que é 75% de sinistralidade. Quando você força essa válvula de judicialização, você tem uma outra categoria de custo dentro de uma configuração de um negócio que não foi preparado para isso. Então, como que nós lidamos com isso em Matão? Nós temos o jurídico regulatório, contencioso, especializado. Nós observamos todas as regras, legislação, e nós mantemos o contato muito próximo, não só com o beneficiário, mas como os jurídicos, né, que eventualmente nos aciona, para garantir não só que o entendimento do que está sendo solicitado não tem cobertura, ou a defesa daquilo que está sendo solicitado sem cobertura seja muito bem fundamentado, e ao mesmo tempo nós fazemos um papel social, como nós somos um hospital filantrópico que tem uma operadora privada com gestão distinta, com conselhos e tudo mais independentes. Nós, quando não existe a cobertura, existe o suporte ali, inclusive nós orientamos o beneficiário que assim, olha, isso não tem cobertura aqui, mas pelo município, pelo estado, pelo governo, você tem a sua garantia aqui, então a saída poderia ser essa daqui para você fazer o seu procedimento. Isso é responsabilidade social nossa. Agora, enquanto segmento, é necessário a gente garantir a sustentabilidade do setor para que mais pessoas tenham acesso.
para que o corretor consiga ter uma comercialização de um produto com abrangência, que nós temos uma menor densidade populacional no interior, mas nós temos um ticket médio melhor do que muitas outras capitais para poder comercializar plano de saúde. Porém, eu também tenho restrição de recurso. Quando eu entro com todas essas nuances enquanto plano de saúde, se eu permitir que a judicialização daquilo, inclusive que nem foi ainda validado pela Anvisa, pela Conitec, né, que são os meios de reconhecimento daquele medicamento, daquela tecnologia, para incorporação inicialmente no SUS e depois sim vem ou não para incorporação no rol da ANS, se eu ultrapassar essa fase e utilizar medicamentos de uso experimental, técnicas que ainda não foram reconhecidas, eu vou tornar insustentável um segmento que hoje representa aí o suporte de 52 milhões de beneficiários no país. E assim, a inflação médica é alta, e não é, quando a gente fala em inflação médica, eu não estou falando que é culpa do médico. As tecnologias, tudo que se vem ganhando em matéria de avanço tecnológico, ele é caro, né? Muitas vezes ele vem de fora do país. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos o Hospital de Matão, ele tem maternidade, tem neonatal, ele tem câmara hiperbárica, ele tem hemodinâmica, ele tem uma parte de imagem avançada, ele está todo coberto e com serviços próprios. Ok. Quando você coloca um beneficiário para fazer um procedimento chamado TAV, por exemplo, que é uma cirurgia cardíaca minimamente invasiva, essa cirurgia ela tem um altíssimo custo. É melhor para o beneficiário? É melhor para o beneficiário se clinicamente, dentro da técnica e regra médica, ficar detectado isso pelos laudos, pelos exames e tal. Ok. O beneficiário que entrou no plano de saúde teve um diagnóstico como esse e está coberto pelo rol e não tem carência, não tem nada, ele é feito. Agora, o beneficiário que judicializa qualquer procedimento, independente do valor, e ele está ainda no período de carência, ou ele não tem cobertura, ou ele está fora da área de abrangência, não tem pertinência, né? Até porque o município, o estado, ele tem obrigação perante a população de dar o suporte que ele precisa dentro daquilo que vai ser a segurança dele. E a operadora ela não pode substituir esse papel. Ela tem que ser um braço, sim, da saúde no país, mas se já existe uma lei e as regras de cobertura para isso, então nós precisamos manter isso para garantir o acesso, para garantir a viabilidade e a sustentabilidade do segmento. Entendo. Aí é assim, é qualificar mais, né, dentro da H-Saúde lá, para não chegar nesse ponto, né, de judicializar. Exato. A gente sempre mantém uma linha muito próxima, muito tênue, com todas as esferas, empresa, cliente, judiciário, porque a gente consegue exatamente ter um controle disso e manter a sustentabilidade da operação. Vamos falar um pouquinho agora do corretor, do modelo, como é que funciona isso. Assim, como é que você enxerga um modelo ideal, Joaquim, de relacionamento com os corretores e assessoria, né, como a assessoria, como a Casa de Saúde, né? E tem alguma coisa a evoluir com isso? A gente falando assim de comercializar. Eu quero mostrar para o corretor que a H-Saúde ela está aberta a falar com o corretor e a Casa do Saúde é assessoria, que pode ajudar ele. Então, assim, fala um pouquinho disso aí. Vamos ver se nós estamos dentro desse caminho. A Casa do Saúde é um parceiro ideal e natural para o perfil do H-Saúde. Por quê? Porque o corretor que tem o suporte da Casa do Saúde, que é completo, se a gente falar só em matéria de plano de saúde, eu tenho limitações em matéria de quantidade de produtos que tem a Casa do Saúde. Esse é um mercado tão amplo e tão seguro e de uma expansão de oportunidade e alavancagem nos próximos anos tão abrangente que os corretores, ainda que não tenham experiência e queiram ingressar, com o suporte da Casa do Saúde, ele consegue ter a segurança do que ele está fazendo em abrangência qualquer que seja do país. Por que eu estou falando isso? Quanto ao plano de saúde, você tem os produtos que eu sou permitido te comercializar como um contrato que temos
e você levar a mercado e ter a abrangência como negócio. Fora o produto H-Saúde, e aí eu tenho lá telemedicina, que atende urgência e emergência nacional via abrange, eu tenho telemedicina que atende dentro e fora do país, sem cobrança à parte, sem coparticipação, tudo agregado ao produto. Você consegue vender isso como corretor via Casa do Saúde, integralmente, dentro da minha área de abrangência, e fechamos aí. Da parte da Casa do Saúde, você tem benefícios para o corretor, que a hora que ele sentar para vender um plano de saúde do H-Saúde para um empresário, ele senta para falar do VA, ele senta para falar do VR, ele senta para falar de seguro, ele senta para falar de diversas outras soluções no leque de oportunidades que o empregador, que o cliente precisa. Então, aquele corretor, vamos falar, da região de Ribeirão Preto, tem um cliente lá em Matão, não entendo nada de H-Saúde. Casa de Saúde pode ajudar. Ele não entende nada do H-Saúde de qualquer outra operadora, não podemos, como se diz, né, que omitir, né, tá aí o mercado, temos inúmeras operadoras e a Casa do Saúde tem várias, seja o H-Saúde, seja qualquer outra operadora, a Casa do Saúde é o braço dele. É o que eu preciso, inclusive, porque o melhor de tudo, de você ganhar crescimento frente à concorrência, ao mercado, é você ter a confiança do corretor, da Casa do Saúde e do beneficiário que está comprando o produto. Então, e agora falando para o corretor, né, aqui, tem um negócio na região de Matão, Araraquara, que é uma operadora diferente, procura a Casa do Saúde, que aí a gente vai fazer o quê? Vai chamar o Aquino, qual que é a melhor solução para esse cliente aqui? A gente pode fazer um negócio bem modelado, né? Um produto específico para aquela empresa da região de lá. A gente tem bastante corretor ali naquela região. E eu acho que assim, falando para eles agora, procura a gente que a gente vai dar uma solução diferente. Um produto assim, vamos pensar, que estava regionalizado, que estava ali em Matão, que agora não está só lá, né? O braço está bem grande ali em Araraquara, é uma praça grande, importante também, né? Então assim, falando para o corretor diretamente, procura a gente. E assim, tem um negócio nessa região dali, não deixa de falar, porque assim, a H-Saúde é um modelo de negócio, um modelo de saúde bem interessante para ali. O corretor ele pode transitar daquela região em outras regiões, levando o H-Saúde através da Casa do Saúde, em qualquer escala, qualquer tipo e tamanho de cliente. Porque ele consegue falar, por exemplo, que eu como operador, através da Casa do Saúde, dependendo do perfil do porte, vamos falar de pequenas, médias e grandes operadoras na mão do corretor via Casa do Saúde. Dependendo do perfil da empresa e quantidade de vidas, eu consigo, inclusive, verticalizar dentro da empresa o atendimento. Eu tenho empresas em Araraquara que eu tenho um ambulatório dentro dela para atender os próprios beneficiários dela na produção 24 horas por dia. Todos os dias durante o ano todo. Então o corretor ele não precisa sentar e ficar restrito somente à cotação. Ele pode entender a necessidade macro do cliente de plano de saúde, de todas as soluções que a Casa do Saúde tem para ele colocar no leque, e aí ele traz para dentro da Casa do Saúde, a Casa do Saúde senta comigo, com o corretor e com a nossa equipe, e nós vamos definir um modelo personalizado para aquela operação. Até vidas fora da nossa área de abrangência, nós trabalhamos. Se eu precisar fazer o repasse, que a gente fala para as outras operadoras, a gente inclusive apresenta para o cliente, fala, olha, essa operação com tantas quantidade de vida em outra região vai estar sobre a minha gestão, porém nós vamos trabalhar com essa operadora parceira aqui. E eu faço toda a gestão das vidas. Então, entendi. Então, assim, o corretor que tiver um negócio ali naquela região, naquela macro região ali, São Atão, Araraquara, traz um negócio que a gente personaliza. Traz um negócio que a gente personaliza e eu vou um pouco mais além, Marcos, se você me permitir, que assim, nós estamos falando de corretor, quem escuta, quem vê, quem assiste, vai pensar, mas eu não sou corretor. A Casa do Saúde, ela é um braço importante para o corretor com ou sem experiência. Por que eu estou dizendo isso? Como eu estou há 26 anos nesse segmento, eu sou de uma época que corretor que atuava nesse segmento era somente quem tinha experiência e conhecia a legislação. Né? Que era o corretor que entendia de preço atuarial, que era o corretor que sabia as faixas certinho, uma série de outras coisas, de critérios técnicos, legislação, se pode, se não pode
qual é o perfil de empresa, onde que ele se encaixa, se é venda direto, se é venda via administrador, o que que é esse cliente. Então, esse corretor, ele existe? Existe. Só que hoje esse corretor, ele é a Casa do Saúde. É o maior centro de especialização, especializado, me desculpa, para o corretor que tem experiência e para o corretor que não tem experiência ou para quem quer se inserir nesse segmento. Ah, eu gostaria de ser um braço da Casa do Saúde. Ele pode procurar a Casa do Saúde e falar, olha, eu gostaria de começar e de entender como funciona. A Casa do Saúde está aberta para esse corretor também. Boa. Vamos para a parte final agora, Kim. Assim, é em cima disso daí que a gente tá falando. O que você diria aí para esse corretor que está começando no mercado e quer construir uma carreira sólida nesse setor? O que você diria para esse cara? Porque assim, você tem essa experiência, você já atuou com isso, já atuou lá quando está no São Francisco, de vendedor, de direto, e você entende bem desse negócio. Por mais que não foi corretor, mas foi o vendedor do negócio, né? Vamos falar a verdade. E assim, ser vendedor e corretor de saúde demanda um pouquinho mais de atenção. É lógico, a Casa de Saúde vai ajudar o cara, né? Mas assim, existe mercado? Existe mercado de saúde, existe mercado de venda de saúde. O cara que está lá é um corretor automobileiro, eu digo. Aquele cara que tem uma carteira, que está lá em Araraquara, por exemplo, está lá em Matão. Eu tenho uma carteira lá de 1.000 clientes e ele nunca vendia um plano de saúde. Tem mercado, é um mercado que as pessoas param para ouvir, porque se ela não tem um plano, ela gostaria de ter, ou a família tem, ou ela está atrelada a algum plano de saúde que ela ainda não parou para prestar atenção. Alguém está tomando conta, digamos assim. Então, existe mercado para esse corretor ou para essa pessoa que tem uma carteira de X clientes e ainda não se despertou para isso. Então, a Casa do Saúde, ela vai ser esse braço a partir do momento que ele se despertar, eu quero trabalhar com isso aqui, eu quero entender isso aqui melhor. Logicamente, a Casa de Saúde vai ter as suas tratativas com ele, mas ele consegue levar esse produto com algum treinamento, alguma preparação, ele consegue levar esse produto, ele consegue conversar com o mercado e ele consegue trazer valor para os clientes dele ou para aquele cliente que ele está almejando conversar a respeito. E, logicamente, se precisar da gente, se precisar da Casa do Saúde, a gente está junto, está presencial. Bom, Kim, eu queria agradecer. Assim, a gente tá indo para a parte final agora de verdade. Assim, deixo aberto para você, para falar, para dizer o que que você pensa, o que que você quer e o da H Saúde. Assim, a gente já falou bastante aqui, mas sempre tem um finalzinho, sempre tem uma ideia a mais a trazer. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente, falando para os corretores, né? Falando desse mercado, do que está acontecendo por ali, nessa região de Araraquara e do Brasil, né? E assim, agradeço muito essa presença e agradeço essa parceria de muito tempo, né? A H Saúde está lá dentro da Casa de Saúde há bastante tempo. E assim, foi um dos primeiros parceiros que a gente buscou e, e vamos seguindo. Mas fala aí, aberto, deixa o seu recado, o que você achar que deve aí. Marcos, primeiro agradeço muito a receptividade aqui, né? E o carinho e a atenção com a gente do H Saúde, comigo em especial, em particular, como parceiro da Casa do Saúde. Nós, enquanto segmento, abrange, falando aqui como conselheiro da Abrange Nacional e secretário da Estadual, nós estamos bastante otimistas com a recuperação do segmento e o crescimento natural que a gente vai conseguir ter ao trazer um controle efetivo da sustentabilidade do segmento. Temos muitos desafios, naturalmente. Vamos e estamos trabalhando muito para poder manter isso, porque quando eu mantenho essa esfera em sustentabilidade, eu mantenho a Casa do Saúde e vários outros parceiros de mercado, inclusive em áreas de abrangência que nem a nossa, como viva, como sustentável. Isso é importante. Em relação ao H Saúde, a empresa teve um crescimento muito grande
de 2020 até agora. Então, nós estamos agora preparando novos formatos de crescimento, né? Nós seguimos sempre a linha orgânica, que é um crescimento sustentável, e com parceiros como a Casa do Saúde, a gente se preocupa muito em manter uma qualidade de entrega. Então, o nosso crescimento aí para os próximos 24 a 36 meses é alcançar entre 60 e 70 mil vidas, porque a gente faz um crescimento sustentado, alinha a estrutura, suportes, equipamentos, tecnologia, pessoas, para poder continuar entregando, visto que nós, inclusive, conseguimos sair de municipal para regional, um crescimento 4 vezes o tamanho do que era, e primeiro lugar eleito na pesquisa pelo IBRC de operadoras de médio porte no país, entre 253. Então, isso é o valor que a gente quer entregar para os clientes de grande porte, para os clientes de pequeno porte, independente do tamanho. Em relação à nossa parceria, eu espero que nós continuemos parceiros, que eu traga mais clientes ainda via Casa do Saúde, e cada dia mais os desafios que surgirem via Casa do Saúde eu consiga superá-los e eu consiga entregar mais, seja via plano de saúde, com agregando telemedicina, na urgência e emergência via Abrange, que é o nosso suporte. As nossas unidades todas estão abertas para a Casa do Saúde, para campanhas, para os corretores da Casa do Saúde que já estão e os que ainda virão ou que têm interesse, se quiser conhecer, fazer um tour no H-Saúde, nas dependências, no Hospital de Matão, está aberto, assim como na Santa Casa de Araraquara, na Santa Casa de Itápolis, que são os nossos parceiros. Nós podemos tirar um dia, dois, quantos dias forem necessários para fazer um tour, para mostrar para essas pessoas, os corretores que representam a Casa do Saúde e os que querem representar, o que é que tem na nossa cidade, região ali, e o que ele pode, inclusive, inserir no escopo dele de trabalho, de negócio, fazer parte do time da Casa do Saúde. Joia, joia. Então, encerrando aqui, né? Obrigado, então, Aquino, obrigado pela essa conversa, obrigado, corretor, por ter escutado a gente a esse tempo. E assim, acessa lá www.casasaude.com.br ou dá o cliquezinho aí no YouTube, dá um valeu aí. E muito obrigado pela conversa, Aquino, e vamos seguindo. Eu só queria deixar, Marcos, aqui quem quiser saber mais sobre os serviços e os planos de saúde do H-Saúde, liga direto na Casa do Saúde. Se tiver alguma dúvida específica sobre o H-Saúde, pode ligar direto na operadora. Se me permitir, eu vou deixar o 0800 aqui, é 0800 041 6595, tá? Então, nós temos aqui, que é um call center, né, de contato direto, e agradeço muito aqui a presença e o prestígio de estar com você e com todo o time da Casa do Saúde. Obrigado. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.